Se inscreve em nosso canal e ativa o sininho. Por gentileza, a vossa Bíblia. Evangelho segundo escreve Lucas, por gentileza, capítulo 22. Enquanto os irmãos abrem no mesmo, Evangelho segundo escreve Lucas, doutor Lucas, capítulo 22. Enquanto os irmãos abrem no mesmo, eu quero externar minha mera gratidão a Deus, por Deus Pai ter nos permitido esta oportunidade. Ao pastor André, pela confiabilidade do nosso ministério. Muito obrigado, pastor. Muito obrigado. Muito obrigado, pastor, pela confiabilidade. Muito obrigado à pastora Kelly, que nos fez o convite. Entendeu? Só me perdoa, pastora, por ter chegado atrasado. Tá bom? Ô, irmãos, quão difícil é pedir um Uber, pelo amor de Deus. Misericórdia. A gente pede e fica esperando. Jesus volta, ainda nós estamos esperando. Subimos para a glória e aí o Uber chega. Misericórdia. Mas sou grato. Ministério, com nos abraços, ao pastor André, a pastora Kelly. Irmãos, também externo minha mera gratidão, queridos, a vida de minha esposa, que sempre está me ajudando e me aturando, todo dia e toda hora. E agradeço a Deus, porque nós sempre agora estamos vindo, né, meu Deus? Estamos vindo agora não mais em 2, estamos vindo em 3. E o terceiro está no ventre, sendo carregado. Deus seja louvado. Sou grato a Deus, irmãos. Quando a pastora Kelly me passou mesmo a carta de hoje, confesso, queridos, no domingo de Páscoa eu queria pregar outra coisa. O Espírito Santo ministra uma coisa no meu coração, algo no meu coração, que eu quero entregar para a igreja, amém? Evangelho segundo escreve Lucas, capítulo de número 22. Vamos navegar um pouco na Bíblia. Capítulo de número 22, versículo de número 41, 42 e 42. Livro de Evangelho segundo escreve Lucas, capítulo 22, versículo 41 e 42. Diz assim a palavra de Deus: E retirou-se deles cerca de um tiro de pedra, e ajoelhando-se, orava, 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 dizendo: Pai, se tu quiseres, remova-te de mim esse cálice. Todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua. O mesmo Evangelho, capítulo 24, versículo de número 5, e parteado versículo 6. Capítulo 24, versículo 5, e parteado verso 6. E estando elas com medo, e abaixando as suas faces para o chão, eles lhe disseram: Por que procurais o vivo dentre os mortos? Ele não está entre nós. 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 Essa palavra é algo forte. Você pode ministrar para alguém que está ao teu lado e dizer assim: Ele não está entre nós. Só por gentileza, o livro de Efésios, por gentileza, e aqui eu já encerro. O pastor falou que é 5 minutos, então eu vou obedecer. Livro de Efésios, capítulo 4, verso 1. Portanto, eu, o preso do Senhor, rogo-vos que andeis como é digno da vocação com que fostes chamado. A igreja pode se assentar, aplaudindo em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Meus irmãos, o livro a qual embora acabamos de ler, sei que muitos pregadores já ministraram mesmo,
Mas quando o Espírito Santo ministrava esse livro no meu coração, Deus ministrou dois subtemas sobre essa ministração. A mesma é: o filho se foi. O mesmo a qual acabamos de ler, Lucas, capítulo 22 e 24. O filho se foi. E o outro tema a qual o Pai nos dera é o preço do chamado. Quando esse livro foi escrito pelo Dr. Lucas, há quem diga que o próprio Jesus estava dizendo a Lucas, e com as mesmas palavras estava dizendo: escreve primeiro ao livro ao Teófilo, que é a qual da mesma palavra escreve em primeira pauta que eu irei ao Pai. E quando escreve Dr. Lucas, ele começa a dizer o nascimento do filho. Você percebe que Mateus, ele diz sobre a genealogia do Filho de Deus, começando desde o nosso antepassado, pai Abraão, até no tempo de Davi, em 14 gerações. Quando adentramos o livro de Marcos, começa a contar altas histórias que Jesus fez, tanto em parábola, tanto em milagres a qual o Pai fez. E quando entramos no livro de Lucas, ele mesmo começa a dizer: nascimento do filho do mestre. E o final do livro de Lucas, ele diz: a morte do mestre. Sei que, embora você acabou de ouvir vários louvores, só que num domingo de Páscoa, ministrar uma coisa como essa, dizer assim: o filho se foi. É bem fácil acreditar que ele não está entre nós. Dói em nosso coração a qual saber que o nosso Jesus foi morto. Mas pois bem, por certa vez, Jesus faz uma reunião e na ceia ele diz: um dentre vós há de me trair. Um dentre vós há de me trair. E quando cada um disse: quem de nós iremos te trair? Serei eu. Eu imagino Pedro olhando aos olhos do mestre e dizer: serei eu. Pedro baixar a cabeça e Jesus disse: quem há de me trair? Há de comer no mesmo prato que eu. Pastor, o que os céus ministrou em meu espírito é que Jesus estava numa casa, é que Jesus estava comendo, mas só a pessoa que vai trair é só depois do banquete. Alguém entendeu isso? Aí tem pessoas que dizem, eu vou abrir um parênteses, aí tem pessoas que dizem: a minha prova é maior do que a de Jesus. Não é. O que eu passo é maior do que Jesus passou. Não passa. Aí tem pessoas que dizem: eu enfrento o vale, tu não sabe o que é vale, tu não sabe a dor que Jesus sentiu. Existia alguém na mesa? Existia. Tinha alguém que queria trair? Tinha. Mas Jesus estava dizendo: fazia parte do propósito. Alguém entendeu isso daqui, pastor? Existia alguém que queria trair? Existia. Existia alguém na mesa? Existia. Mas tudo fazia parte do propósito. Porque se não tivesse alguém para traí-lo, não existiria quem iria até a cruz por nós. Não existiria alguém que iria enfrentar a cruz por nós. Não existiria ninguém que ofereceria os céus por nós. Mas aí, esse alguém a gente traz para os dias de hoje. Tem pessoas
mais para perto, quer perto. E Jesus está dizendo que eu te dei é para não contaminar. Mas se você quiser perto, eu deixo. Porque quanto mais perto tiver, você entendeu? Quanto mais perto tiver de você, vai ter que fazer parte do propósito que eu tenho contigo. Existia alguém na mesa? Existia. Existia alguém para meter a mão no prato de Jesus? Existia. E Jesus recusou não, porque quando ele disse, serei eu, Jesus disse assim, ó, apressa-te. Se tu veio só para comer, coma, mas apressa-te. Se tu veio só para pegar o que está aqui e fazer o que é para fazer, faz logo, vai lá. Aí o pastor disse uma coisa que moveu muito o meu espírito. Qual foi o propósito que você fez para estar aqui hoje? A barreira que você enfrentou para você chegar até aqui? Entendeu? Qual foi a barreira que você enfrentou para chegar até aqui hoje? É porque é domingo de Páscoa, tu comeu ovo? Amém. Esposo, vós deu o ovo de Páscoa para vossas mulheres? Eu sei que tem mulher que cutucou a esposa agora e falou, tá bom. Duvido. O irmão virou a cabeça ali até, olha. Eu sei que tem namorado falando assim, vixe, porque lembrou. Tu poderia estar no seu lar. A moça disse, eu vou quebrar um pouco a barreira. Alguém entendeu? Porque teve um que quebrou a barreira para estar na cruz por mim. Mas bora lá. Jesus, ele se incomoda. E eu acho interessante, varão. É porque tem uns cristãos que quando se incomoda, vai doer um pouco. Se metiolate não sarar, eu prometo, oração sara. Se tu gostar de orar, né? Amém. Jesus se incomodou com vontade de orar. Jesus sabia que iria ser morto. Jesus sabia que a cruz o esperava. Jesus sabia que tinha uma cruz para carregar. Mas ele prefere sentir a dor, mas no lugar da oração. Tem gente que quando sente dor vai expor no WhatsApp para alguém ver. Vai expor nas redes sociais para alguém ver. Aí Jesus faz diferente, dizendo, enquanto você expõe nas redes sociais, tem gente que está indo para o lugar da oração fazer diferente. Jesus se incomoda e vai orar no capítulo 22, no verso 42. Pai, se tu quiseres, afaste de mim esse cálice. Mas Jesus, ele fala uma coisa que é muito forte. Ele não diz, é como eu quero, Jesus. É se tu quiseres. Não é como eu quero, Jesus. É se tu quiseres. Aí tem uns charlatões, tendo tanto Deus, e quando vai orar, fala, Deus, se tu quiseres, Senhor, me dê isto, me dê aquilo outro, e me dê isso. Aí existem pessoas, varão, que não quer igual o que é teu. Ele quer o que é teu. Você entendeu? Tem gente que não quer um carro igual ao teu. Ele quer o teu carro. Tem gente que não quer uma casa igual a tua. Ela quer a tua casa. Tem gente, vai doer, mas vai sarar, que não quer um casamento que nem o teu. Quer o teu marido e tua mulher. Você entendeu? Tem pessoas que não vai estar satisfeita com as tuas conquistas. Aí Jesus está dizendo, então você veio no lugar certo. No lugar da oração, eu faço a minha vontade na sua vida.
Ai, Jesus, no lugar da oração eu vou tirar o fofoqueiro, no lugar da oração eu vou tirar os encrenqueiros, no lugar da oração eu vou tirar os invejosos, no lugar da oração eu vou tirar, mas vale eu tirar da tua vida. Jesus agora está em Getsêmani, e Jesus sobe até, primeiramente, ao Monte da Oliveira, e o Monte da Oliveira significa lugar de se ser prensado. Ah, irmãos, tu disse que queria, meu Deus do céu, queria suportar a prova, como Jesus suportou. Mas você sabe o que significa a oliveira? Quando ele é colocado, ele é prensado, e ele vai escorrendo um óleo, e vai sair. Quanto mais prensado, mais bom a oliva é. Você entendeu? Quanto mais prensado, melhor a oliva é. Na primeira prensa, desce, e quando se der, sai bom, mas não é muito agradável. Na segunda prensa, porque é tirado e virado, desce. Jesus. Até a cor é um pouco melhor. Ai, Jesus. Mas na terceira prensa, quando desce, desce a cor exata que querem. Jesus está em Getsêmani, lá no Monte das Oliveiras. Quando Jesus sobe, Jesus está sendo prensado. Eu imagino a cena a qual eu vejo Jesus estando orando, e na oração dele é Pai. Na primeira prensa, as lágrimas saem. Na segunda, o suor do seu corpo sai. Mas deixa eu te dizer o detalhe. A terceira não era no Monte da Oliveira. Quando Judas leva os soldados romanos para pegar o nosso mestre, e leva ao mesmo para ser crucificado, ele chega ao templo. E quando ele chega ao templo, lá no plenário, aonde todos os reis estavam, mas o maior rei que reinava estava dizendo: Pilatos, desce e diz a esse Jesus que hoje é o fim dele. Tem gente caçando a sua derrota, mas entra dentro da tua casa. Tem gente caçando a sua derrota. Aí vai doer um pouco para os jovens. Há quem estude, há quem não estude. Tem gente caçando a sua derrota, mas está na roda de amigos dentro da escola. Agora vai doer porque é para a igreja. Tem gente caçando a sua derrota, mas está dentro da igreja. Ezequiel, o que você quer dizer com isso? Você acha que Judas não era cristão, não? Ah, mas ele traiu Jesus. E Pedro? Tu não acha que era cristão, não? Mas negou Jesus. E Paulo? Mas era assassino. Tu não acha que no meio de muita ovelha ainda não existe lobo? Eu estou acabando, o pastor puxou meu paletó já, estou acabando. Tu acha que vai vir? Eu imagino Judas olhando Jesus e sentindo algo dentro do coração, com os mesmos pensamentos que você sempre sente quando está dentro de casa. Deus, eu sou insuficiente. Deus, eu não consigo. Deus, nada se abre para mim, nada dá certo, nada. Mas imagina o Judas olhando para Jesus e dizendo: o que foi que eu fiz?
muitas vezes quebramos a cara? Eu digo que quebramos porque tem que ser plural. Sabe por que muitas vezes quebramos a cara? Porque tentamos muito do nosso jeito. E tudo aquilo que nós fazemos do nosso jeito, sempre dá errado. Quer ver? Eu sei que tem alguém aqui. Você já tentou abrir uma vendinha, não tentou? Para vender doce? Sei lá, salgadinho, salgado, alguma coisa. Já tentou? Aí do nada você fechou. Você tentou. Você abriu. Mas por que não deu certo? Porque você não colocou Deus como seu. Entendeu? Vou te contar uma história. Essa semana eu ouvi uma história, pastor. Achei muito interessante essa história. Já estou encerrando. Essa história achei muito interessante. A história era de um cristão que olhava para outro e dizia: Deus, por que o Senhor não me deu um carro também? Eu prego o seu evangelho, eu vou para tudo que é lugar, ando, canto, prego, giro, rodo, salto aviãozinho, estou em todos os cultos. Só que, só vou abrir um parênteses nessa história, tá? Em todos os cultos, não significa ter o brilho do Espírito Santo. Você pode estar no culto de segunda a segunda, mas o brilho do Espírito Santo não é aqui dentro, é lá fora. É onde o inimigo vai ver que aquilo que está dentro de você brilha mais do que a lâmpada. Amém. Só que essa história vai dizer, pastora, que essa pessoa orava tanto, esse homem orava tanto, disse assim: Deus, eu prego, eu rodo, eu giro, o Senhor não me deu um carro no ano. O Senhor não me deu nada. Estou aqui. Peço para namorar, tu não me dá. Peço um carro, tu não me dá. Peço uma casa, tu não me dá. E o irmão ali que chegou ontem, saiu do mundo das drogas, pediu um carro ontem, está com o carro do ano. Pediu uma mulher para o Senhor, e o Senhor preparou o casamento dele no melhor lugar. Pediu a casa, e o Senhor preparou. Aí ele foi para casa indignado, varão, depois do culto: o Senhor não me deu, o Senhor não me deu, o Senhor não usou o profeta. O Senhor não usou o profeta para falar comigo, e o Senhor não falou comigo através do profeta. Chegou em casa, quem esperava ele? Deus. E disse assim: sabe por que eu não dei para você o que você quer? Porque se eu te der o que você quer, você sai da igreja. Pegou? Se eu te der o que você quer, você volta para o mundo, você sai da igreja. E se eu tirar o que ele tem, ele sai também da igreja. É o modo que eu trabalho, eu faço do jeito que eu quero. Se lembra da oração do Pai Nosso, como Jesus ensina? Pai Nosso, que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino e seja feita. Aí tem pessoa que vem quebrando cabeça dizendo: o Senhor não abre porta, o Senhor... Irmãos, eu não sou pregador de chave, não. Eu sou pregador de arrebatamento. Se tu quiser se consertar, se conserta. Se tu quiser subir, você sobe. Mas tem gente que vem para a igreja para querer chave de casa, casamento, chave de carro. Ai, irmão, pelo amor de Deus, Jesus está voltando, Jesus está voltando. Jesus está voltando, rapaz. Jesus está voltando, rapaz. É uma tal mania de eu vou para a igreja hoje porque eu sei que Deus vai falar comigo. Aí você chega, vê um jovem de 20 anos, doido, baiano, vai dizer assim: se conserte, abre o olho, vigia. Jesus está lá. Pilatos dá a sentença, lava as mãos e diz: não irei eu crucificar o Filho do Deus. Amém. Quando Jesus está sendo chicoteado, eu imagino Jesus levando, pastor, cada pecado do povo. Não, irmã Ezequiel, eu sou perfeito. EBD, eu estou lá.
Mas imagine Jesus levando cada pecado teu nas costas dele. O que ele não era para fazer por nós, pastor André, ele mesmo assim fez. O que ele não era para levar por nós, ele mesmo assim levou. Eu imagino, varão, cada chicotada nas costas de Jesus sendo um pecado do Ezequiel. Ezequiel, o que você está dizendo? Eu estou em cima do altar, o altar é santo, eu estou dizendo a verdade. Quantas vezes, pastor, eu errei, eu disse, Deus, eu vou me consertar, Jesus, e amanhã eu estou errando de novo. Quantas vezes, irmão, eu estou dizendo, Deus, eu vou fazer assim diferente e não estou fazendo. Ai, Jesus, para de querer fazer contrato com Deus, se você quer quebrar o contrato toda vez. É uma mania, amanhã eu leio Bíblia, amanhã eu oro mais, amanhã eu faço. Para de deixar para amanhã o que você pode deixar para hoje, rapaz. Ai, Jesus. Jesus está levando chicotada, tá, mas por conta de quais pecados? Jesus está levando chicotada, mas por conta de quais pecados? Você já estudou as chicotadas a qual era feita para com Jesus? Ou para com os discípulos? Então deixa eu te explicar como era feita as chicotadas no tempo romano, no tempo antigo. Olha como funcionava. Primeiro era pego um pedaço de vara, a qual não era quebrável, para amaciar a carne das pessoas. Para as mesmas pessoas era primeiro dada 10 chicotadas. Agora imagine, se tu reclamou a tua vida toda que tua mãe te batia de pedaço de vara, né? A minha foi com chinelo, irmãos. Aquele que tinha prego ainda por cima. Só para doer mais. Meu pai era diferente, pastora. Meu pai tem mão de pedreiro, irmãos. Eu falei, o concreto entrou na mão do meu pai, só pode. É sério, porque ele não pegava nada, a mão dele já fazia tudo. Mas olha só, Jesus era pego, colocado em um certo estado, e com a mesma vara era dada 10 nas costas, para amaciar a carne. Depois se pegava o chicote, com chumbo nas pontas e pedaço de ossos. Em Gólgota, chamado caveira, existiam as pessoas mortas, existia a pessoa morta debaixo do monte, e ali estavam os ossos das pessoas. Tão carrasco era o soldado, que nem os mortos respeitava. Pegava os ossos dele, colocava nas pontas do chicote, e quando Jesus estava naquele cenário, Jesus recebendo nas costas as 29 chicotadas, mas eu creio que na primeira chicotada que Jesus levou, ele disse: Deus, vai doer, meu Pai, vai doer, mas é por amor a eles, é porque está escrito no Evangelho de João capítulo 1, eu vim para aqueles que não me receberam, porque os que me receberam, me recusaram. Os que me receberam, os que são os meus, me recusaram. Mas eu vim para aqueles que me receberam, quem eu sou. Os que são meus, os que são cristãos, estão todo dia na igreja, não souberam quem eu sou. Não souberam quem eu sou. Mas para aqueles que não são meus, souberam. Pastor, posso fazer uma pergunta? O senhor nasceu no berço evangélico ou veio para a igreja porque alguém ministrou na sua vida? Você entendeu? Eu, Ezequiel, nasci no berço do evangelho. Com 14 anos saí do evangelho. Nos 15 anos eu falei assim: Deus, eu vou tentar mais uma vez. Nos 17 anos eu saí do evangelho. Prego o evangelho desde os 10 anos de idade. 10 anos de idade, sendo chato, feio, mas eu prego sendo assim mesmo.
Mas deixa eu te dizer uma coisa. Quando eu fiz 17 anos, uma mulher, testemunha de Jeová, via todo o estado que Ezequiel estava. Ela chegou até mim e disse assim: Deus te ama e tem obra na sua vida. Aí eu queria entender, como é que Deus tem obra na vida de alguém que não quer mais a vontade dele? Só que eu não sabia quem era Jesus. Alguém veio falar de Jesus para mim. Isso com 17 anos, nascido no berço do Evangelho. Isso já pregando a palavra desde os 10 anos. Só que aí, Jesus disse para mim: tempo de igreja, tempo de igreja pode levar de você para 1 a 2 lugares. Eu não quero tempo de igreja. Eu não quero o tempo que você vai para a igreja, se veste bonito, prega bonito, canta bonito. Não, eu quero ver o cristão que permanece até o fim. Eu não disse para você ter 20 anos na igreja, 30 anos na igreja, 40 anos, não. Eu quero aqueles que perseveram até o fim. Entendeu? Fechei a Bíblia. É aí que eu entro. Jesus está sendo crucificado. Amém. Só que na Páscoa, uma mulher, cujo nome Maria, tinha altos costumes de subir ao templo, subir aonde Jesus estava morto. E quando ela sobe até aonde Jesus está crucificado, aonde Jesus está sepultado, aonde Jesus está sepultado, ela estando lá, no primeiro dia, ela viu o corpo do mestre. Já no segundo dia, ela faltou, pastora. Ela falou: era para eu ter ido ver o mestre, não vi o mestre hoje. Só que ela faltou, varão. E no terceiro dia, quando ela foi ver o sepulcro estava aberto. Alguém entendeu isso daqui? No terceiro dia, o sepulcro estava com a porta aberta. E era-se pego mais de 5 pessoas, caba forte, que nem um varão ali, né, fortinho, que se fosse eu, magrelo, irmãos, ia quebrar meu braço. É porque nós magrelos tem só uma vantagem, varão, de entrar onde os gordinhos não podem entrar. Mas os gordinhos têm uma vantagem de pegar aquilo que nós não conseguimos pegar. Mas amém. 5 cabas para segurar a pedra do sepulcro e abrir o sepulcro e fechar o sepulcro, porque era feita como uma rocha, a roda era colocada na porta. Só que eu imagino os anjos descendo dos céus, segundo a ordem do Pai, e dizendo assim: o meu filho esteve em terra, só que agora ele tem que viver algo celestial. Desce. Jesus. O meu filho viveu algo em terra, mas está na hora dele viver algo celestial. Eu imagino 2 anjos descendo, abrindo a porta do sepulcro, e Jesus já sentado, se vestindo, e dizendo: o Pai está chamando, não está? Meu Deus, alguém entendeu? Eu imagino o anjo chegando até lá, Jesus sentado e dizendo: o Pai está chamando, não está? Jesus, eu imagino o anjo chegando até lá e dizendo: o Pai está chamando para subir. Jesus, é aí que eu entro e digo: a mesma foi até lá, não está mais vendo quem era para se estar lá. Aí quando ele não está mais vendo, pastor, ela olha um jardim, e a Bíblia vai dizer assim, que no jardim pairou uma voz, e a voz foi essa aqui, Maria. Quando
ela vê, ela diz: jardineiro, aonde está? Ah, Jesus. Aonde está, jardineiro? Aí eu imagino Jesus dizendo: a quem tu procuras dentre os mortos, aquele que vive está. Eu quero ver tu ir na Meca. Buda, você vai ver já os ossos de Buda. Vai lá no túmulo de Maomé, já os ossos de Maomé. Vai lá no túmulo de Rainha Elizabeth, vai estar lá já o corpo de Rainha Elizabeth. Mas quando chegaram lá, pastor, aí foram e falaram: não está mais aqui aquele que vivo está. Não está mais aqui aquele que vive está. Se eu fosse você, eu cutucar alguém do lado e dizer: o nosso Jesus ressuscitou. Não está mais morto, aquele que vivo está. Mas deixa eu te dizer a última coisa. Jesus suportou. Mas quando entramos no livro de Efésios, Jesus já viu. Jesus desce para falar com os discípulos e dizer: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder, porque segundo o que está escrito no livro de Joel, nos últimos dias descerei eu com meu Espírito, e vós sereis cheios do Espírito Santo. Mas eu imagino um dos profetas falando assim: Jesus, vai doer, vai Senhor, vai doer, mas se lembra o que está escrito: não saia da vocação a qual você foi chamado. Por que, Ezequiel? Porque o chamado traz lágrimas, o chamado traz guerra, o chamado traz conflito, o chamado traz desânimo, traz solidão, traz desprezo, traz cobranças, responsabilidades, estresses, pensar em desistir. O chamado traz dúvidas, pedradas, traições, perseguições. Ai, Jesus, o chamado faz o profeta se esconder, o chamado faz o profeta... Glória a Deus. Ai, Jesus. Mais vale a pena chorar estando com Jesus do que chorar estando sem Ele. Mas eu pode lançar mais um louvor, pastor? É o último, prometo. Num domingo de Páscoa, Ele tinha todos os motivos para nos deixar sozinhos. Ele tinha todos os motivos para descer da cruz do Calvário. Mas Ele decidiu ressuscitar. Só feche teus olhos. Só feche teus olhos. Porque em outro momento de adoração dizer assim: Jesus, obrigado. Obrigado por se entregar na cruz por mim. Por todos os meus pecados.
Obrigado, Jesus, por se entregar, Senhor amado Pai querido, por amor a mim. Obrigado, Jesus, por fazer, Senhor amado Pai querido, o teu querer. Eu quero ver, tem pessoas se entregando em lágrimas nesse exato momento. Oh Deus, obrigado, Senhor, por não descer da cruz por mim, por suportar, Senhor amado Pai querido, até o último momento. Obrigado, Jesus, porque, Deus, no momento em qual eu queria desistir, o Senhor olhou do céu com amor e se entregou por nós na cruz do Calvário. Oh Deus, obrigado, Jesus, obrigado, oh Deus. Eu quero ver você orar comigo e dizer: eu te agradeço, Jesus, mas está valendo a pena eu chorar, mas estando contigo, oh Deus, do que estando lá fora no mundo. Obrigado, Jesus. Oh Deus, obrigado, oh Pai. Obrigado por fazer em mim aquilo, Senhor amado Pai querido, que as minhas forças não poderiam fazer. Porque o homem pode me levar em vários lugares da terra, Pai, mas o Senhor me ofereceu os céus. Fez teu